irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a você se inscrever em nosso canal. Deixa aí seu like, deixa aí seu joinha, deixa seu compartilhamento, amém? E divulgue a palavra de Deus para outros amigos, amém? No Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, no WhatsApp, os grupos da igreja, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos irmãos, nós vamos continuar a sequência dos estudos da escola dominical. Nós estamos estudando, queridos, nesse terceiro trimestre com o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Aprendemos bastante nesse terceiro trimestre, então nós vamos continuar aprendendo mais e mais a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, querido, o seguinte tema: o cativeiro de Israel, o reino do norte. Aqui nós vamos falar, querido, sobre o cativeiro do reino do norte, que é Israel, a capital de Samaria. Nós vemos que o cativeiro foi no ano de 722 a.C. O rei Assírio levou o povo de Israel ao cativeiro. E o textuário nos diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, e fez a ferida e nos ligará. Oséias 6:1. A verdade prática nos diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Amados irmãos, nós vemos que o pecado traz consequência. E nós vemos, amados irmãos, que nós vamos ler aqui depois, em Romanos 3:23, depois você abre sua Bíblia em Romanos 3:23. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a idolatria, queridos, traz o perigo, traz as consequências. Nós vemos que o povo de Israel estava adorando ao Deus de Baal. Nós vemos que Deus usou os seus profetas, o profeta Eliseu, o profeta Elias, para exortar o povo a caminhar no caminho do Deus único. E nós vemos, amados irmãos, que o povo de Israel estava adorando a outros deuses, então houve a consequência, foi levado a cativeiro. Então, nós vemos aqui em Romanos 3:23, abra sua Bíblia, Romanos 3:23. Diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a Bíblia diz, porque todos, então todos está no plural, todos pecaram e destituídos, estavam afastados da glória de Deus. Então, amados irmãos, nós estávamos afastados da glória de Deus. E chegou nós a palavra de Deus, o evangelho de Deus. E nós somos diferentes, nós somos um povo separados. Nós vemos que quando nós não aceitamos Jesus, deixamos o pecado, nós tornamos os filhos de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele enviou seu próprio filho aqui na terra, 100% Deus, 100% homem. E nós vemos que todo momento ele pedia orientação ao Pai. Jesus veio como servo. Nós vemos que Jesus, Deus, ele é Deus. O Filho é Deus. Tudo é Deus, é um Deus único, um Deus só. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida por mim e por você. E nós vemos, amados irmãos, ali tinha um ladrão ao seu lado. Ele disse: lembra de mim, Jesus, quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu para aquele ladrão: hoje estará comigo no paraíso. E nós vemos, amados, Jesus perdoou aquele ladrão. Naquele tempo, no tempo romano, o povo era preso por roubar ali. Então nós vemos que Jesus estava no meio de dois ladrões. Jesus, ele foi acusado, foi cuspido, foi maltratado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e salvou aquele ladrão. Então, amados irmãos, Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, amados irmãos, através do sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Nós vamos continuar aqui, amados. O objetivo geral nós vamos falar nesse decorrer da lição
vai falar o seguinte: compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus. O primeiro ponto, nós vamos falar, destacar as injustiças cometidas por Israel. O segundo ponto, ressaltar a inexistência de Israel no pecado da idolatria. E último ponto, salientar o sincretismo em Samaria. Então, amados irmãos, o que nos afastam de Deus é o pecado. Nós vemos que o pecado já começou desde o princípio. Nós vemos que Deus falou para aquele casal, para Eva e Adão, para não comer da árvore do bem e do mal. Ele podia comer outras coisas, mas não comer a árvore que é do bem e do mal. E eles desobedeceram a Deus e comeram aquela fruta, a maçã. Nós vemos que a Eva, ela foi enganada pela serpente, que simboliza Satanás. E nós vemos, amados irmãos, que Satanás, que simboliza aquela serpente, não forçou a Eva comer aquela maçã. Ela comeu pela sua vontade e passou para o seu marido. E nós vemos que ali foi quebrado o elo de Adão, a comunhão com Deus. E nós vemos que eles foram mortos, não fisicamente, mas espiritualmente primeiramente, depois fisicamente, e a morte também é eterna. Nós vemos, amados irmãos, que a morte veio para todos os homens. Nós vemos que o pecado, queridos, gera a morte. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós vemos, amados irmãos, que o pecado veio para toda a raça humana. Mas Jesus, queridos, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós vemos que Jesus veio 100% Deus, 100% homem, morreu na cruz do Calvário, derramou seu próprio sangue ali para salvar a humanidade, salvar eu e você. A introdução nos diz, o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Então, queridos, aqui não é profeta Oséias, é diferente, aqui é rei. Ali é os períodos dos reis. Nós estudamos os reis Jeroboão, Roboão, Acasias, a princesa, rainha Jezabel, o rei Acabe. Então nós estudamos os reis, está no plural. Então, ali, queridos, é o período dos reis. Eram os reis bons e os reis maus. Então, aqui foi no período do rei Oséias que houve o cativeiro do povo de Israel. Então, a Síria invadiu a nação de Israel para levar o povo ao cativeiro. Nessa época, a Síria começava a crescer, se tornar um grandioso império, controlando várias nações. Olha para você ver. A Síria estava com todo o controle, controlando aquela nação. Então, amados irmãos, o povo de Israel estava adorando outros deuses. Então, Deus permitiu para que o povo se consertasse, voltasse para Deus. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que, inclusive, Israel, durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiça e assassinatos, em razão de desprezaram a desobedecer os mandamentos de Deus. Então, o povo, queridos, estava adorando ao Deus de Baal. Então, nós vemos que Deus usou os profetas, o profeta Elias. Nós vemos, já estudamos nas lições anteriores, que Elias falou para o rei Acabe se voltasse para Deus com a nação. Nós vemos que o rei Acabe levou o povo de Israel a adorar outros deuses, os deuses minúsculos. E nós vemos que não só ele, mas a sua esposa também, a princesa, a rainha Jezabel. Nós vemos que a rainha Jezabel, todo momento, ameaçava Elias, matar Elias, porque Elias, queridos, ele estava pregando a verdade. Nós vemos que Elias também, ele teve coragem para falar com os reis, com a rainha e com o rei. E nós vemos que ele desafiou os 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. Nós vemos que aqueles profetas falou com o profeta, se aquele Deus que descer com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E nós vemos que era o Deus de Elias. Nós vemos que
desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Nós vemos depois que Elias reparou aquele altar. Nós vemos que ele juntou 12 pedras. As 12 pedras simbolizam as 12 tribos de Israel. Ele fez novamente o altar, não o altar de Baal, mas o altar de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que ali houve o desprezo do povo de Israel. Nós vemos que antigamente a nação era unificada. Nós vemos que o primeiro rei qual foi? Foi o rei Saul. O segundo rei, Davi. O terceiro, Salomão. Nós vemos, amados irmãos, que era unificado. As duas tribos do norte e do sul eram unidas. Nós vemos que Saul, ele não adorava o Deus. Nós vemos que ele fez esse próprio sacrifício como sacerdote. Não era fazer o trabalho de sacerdote, porque ele era rei. O trabalho dele era como rei, governar a nação. E nós vemos, amados irmãos, Deus tirou o seu trono, o seu reinado e passou para Davi. Nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas, queridos, tinha falha? Tinha os acertos? Tinha. Nós vemos que Davi, ele pecou contra Deus, o pecado de Batseba. Nós vemos que Urias era um homem fiel ao seu rei, era um comandante. Nós vemos que ele traiu Uzias, que era o comandante. Nós vemos que ele traiu a Deus. E nós vemos que ele ficou com a mulher de Urias. E nós vemos também que não só pecado de adultério, mas pecado de homicídio, porque ele mandou outros soldados matar Urias para ficar com a mulher dele. E nós vemos, amados irmãos, mas ele se arrependeu, ele se voltou, pediu a Deus perdão. Em Salmo 51 disse, ele chorava amargamente, pedindo a Deus misericórdia. E nós vemos, amados irmãos, que Deus teve misericórdia de Davi. Mas Saul, ele não se voltou para Deus, não pediu a Deus perdão. E nós vemos, amados irmãos, Davi também era um grande guerreiro, vencia as guerras, venceu aquele grande filisteu. E nós vemos, depois do seu reinado, cada um foi 40 anos. Depois dos 40 anos de Davi, passou para o seu filho Salomão. E nós vemos, amados irmãos, que Salomão, ele construiu o templo para adorar a Deus. Mas, mais para frente, ele infiltrou a idolatria, que é adorar outros deuses, com aquelas mulheres também que ele amava, 700 princesas e 300 concubinas. E ali iniciou a idolatria, iniciou o pecado. E através disso, queridos, foi infiltrando a idolatria. Então, foi a decadência, que fala a decadência na política social, na economia, na religião. E nós vemos, amados irmãos, que Deus permitiu o povo de Israel ir para a Síria. Nós vemos que a Síria invadiu a nação de Israel e levou o povo a cativeiro. Nós vemos que ficou ali 70 anos em cativeiro. Nós vemos que cativeiro de Judá também, da região sul, ficou cativeiro 586 a.C. E Israel ficou 722 a.C. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Então, nós vemos, querido, Deus ama o pecador, ele odeia o pecado. O pecado faz mal para as narinas do nosso Deus. E nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E nós vemos que Deus disciplinou a nação de Israel, porque ele teve que ser disciplinado para ver que existe um Deus lá no céu, um Deus verdadeiro. O primeiro ponto que ele fala é o seguinte, Samaria. Então, Samaria é a capital norte. E a capital sul é Jerusalém, que é Judá. E aqui fala, querido, Israel sobre o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistou territórios períodos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, então, amados, aqui são profetas.
nós vemos que os profetas advertiram o povo de Israel para voltar ao Deus verdadeiro. E nós vemos que não foi no tempo, aqui, queridos, aqui é rei. Aqui foi rei, não tem nada a ver com profeta, é diferente. Rei é uma coisa, profeta, eu estou aqui foi no tempo do rei Oséias que o povo foi cativeiro. O rei Senaqueribe levou o povo de Israel para a Síria para ser escravo. A Síria. Então, a nação a época da Assíria. Então, eles levaram o povo de Israel ao cativeiro, ficar ali em cativo. Então, Deus veio, queridos, para salvar a Israel. Então, o plano de Deus, queridos, era salvar a nação inteira. O plano de Deus, querido, é salvar a todos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos se salvem. Então, Deus permitiu ao povo ao cativeiro, porque o povo de Israel estava em desobediência. E nós vemos, amados irmãos, a Bíblia diz que o pecado traz a consequência, a obediência traz a bênção, a desobediência traz a maldição. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usou os profetas. A função do profeta era o quê? Transmitir a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, esses resultados foram alcançados através da corrupção e injustiça social, hipocrisia religiosa e secretismo. Os períodos das prosperidades não fizeram o povo retornar a Deus para adorar conforme a lei. Então, amados irmãos, nós vemos que desde o princípio Moisés já ensinava o povo a lei. Nós vemos que Moisés ensinou o povo os 10 mandamentos. Nós vemos que Moisés esteve ali no alto do monte a adorar a Deus 40 dias e 40 noites. E o povo de Israel estava ali embaixo, junto com os sacerdotes. Nós vemos que Arão, e nós vemos que o povo de Israel estava adorando aquele bezerro de ouro junto com o Arão. E nós vemos, amados irmãos, que era sacerdote. E nós vemos que estava adorando aquele bezerro. E Moisés, que é o grande líder de Deus, usado por Deus, o grande profeta, ele estava adorando a Deus. Quando ele chegou ali embaixo, viu aquele povo dançando, adorando aquele bezerro, quebrou aquela estátua ali, ficou tão irado porque o povo estava adorando a outros deuses minúsculos. E nós vemos que Deus reformou novamente aquela tábua, aqueles 10 mandamentos. E nós vemos, amados irmãos, que Moisés falou, quem quer seguir ao Deus verdadeiro e eu, venha junto comigo. E nós vemos que Deus escolheu a tribo de Levi. E nós vemos que a tribo de Levi, que é os levitas, trabalhou ali no tabernáculo, junto com Arão e com todos ali. E nós vemos, amados irmãos, que Moisés, ele foi usado por Deus. Deus usou Moisés em todo momento. Nós vemos que Deus falou para Moisés para advertir o povo que tinha que andar junto com ele ao Deus que ele serve. E nós vemos, amados irmãos, que Deus também alimentou o povo de Israel com o maná do céu. Então, Deus, ele cuidou todo momento de Israel, porque Deus, ele amava todo momento aquela nação. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorar conforme a lei. O segundo ponto fala o seguinte, a traição do rei Oséias. Então, querido, não tem nada a ver com o profeta, aqui é rei. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que foi no período dos reis de Israel. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que o rei Oséias, seu vassalado, o traía ao buscar ao apoio ao Egito. Então, o Egito, que ele simboliza o mundo. Então, nós vemos que desde o princípio, amados irmãos, Deus cuidava a todo momento do povo. O povo estava escravizado no Egito. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Aqui fala, o pagamento dos tributos do seu reino. Enfurecido, soberano mandou prender Oséias. Marchou com seus exércitos contra Samaria. E sitiou 3 anos. Então foi 3 anos.
A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra, consequentemente. Então, eles foram escravos pelo rei Senaqueribe. E nós vemos, amados irmãos, que eles ficaram escravos porque Deus permitiu, queridos, porque Deus permitiu a Síria invadir a nação de Israel, porque Israel não estava adorando a Deus. Então, Deus queria que o povo se voltasse para o Deus verdadeiro. Aqui fala a advertência dos profetas. Então, um profeta, queridos, ele advertia o povo. Nós vemos desde o princípio, Deus usou Elias, tanto momento, para advertir o povo, que o povo não estava adorando a Deus, estava adorando ao Deus de Baal. E aqui fala o aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II. Fez como pequeno. Nós vemos que o Jeroboão I, nós vemos que instalou dois bezerros, um em Dan, e nós vemos que outro foi em Betel. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala sobre o Jeroboão II. E fez com os pequenos próprios. Então, nós vemos o primeiro Jeroboão. Então, nós já começou a instalação da idolatria, desde o reinado de Salomão. Então, amados irmãos, aqui fala, os pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até tornar-se pobres e servos. Desde o usurpador, enquanto os mais abastados viviam nas extravagâncias, pobres eram especiais, mas na miséria. Essa justiça fizeram com o profeta Amós e Oséias. Então, amados irmãos, os profetas, eles pregavam a verdade, pregavam que Deus, ele é o Deus único que deve ser adorado. Então, Deus usou os profetas para advertir o povo, que o povo estava desviando para outros caminhos. E aqui fala, fizeram como que os profetas Oséias formassem graves denúncias, todos brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesada advertência. Então, nós vemos que os profetas advertiam o povo para o povo se arrepender, para o povo se voltar para o único Deus verdadeiro. Deus usou o profeta Amós, usou o profeta Oséias, usou o profeta Elias, usou o profeta Eliseu. Nós já estudamos nas outras lições, e nós vemos, amados irmãos, que todo momento Deus já usava os profetas avisando o povo. Mesmo assim, o povo não obedecia. Então Deus permitiu o povo ir ao cativeiro, o povo de Israel. Não só o povo de Israel, mas o povo também de Judá, porque o povo de Judá também estava instalando aquela idolatria. Nós vemos no tempo do rei Joás. Joás, ele começou bem o seu reinado. Nós vemos que o sumo sacerdote Joiada, ele ajudava o rei Joás, porque ele começou, querido, de criança. Nós vemos que a rainha Atalia queria matar todos ali da descendência de Davi. E nós vemos que ele estava como criança ainda, ele estava com 1 ano. Ele fugiu para a casa do sumo sacerdote Joiada, com 1 ano de idade. E aos 7 anos, ele chegou até ali em Judá. E nós vemos, amados irmãos, que mataram a rainha Atalia, porque ela estava corrompendo ali a nação de Judá. Nós vemos que querendo poder para ela, não para Deus, mas sim para ela. Porque aí nós vemos, amados, que matou a rainha Atalia, que era filha da rainha Jezabel, do rei Acabe. E nós vemos, amados irmãos, que aos 7 anos começou o reinado de Joás. Começou desde criança. E quando ele já estava na idade de adulta, quando depois da morte do sumo sacerdote Joiada, ele desviou para adorar outros deuses. Então, já começou, queridos, já desde o princípio, desde o reinado de Salomão, a instalar outros deuses. Então, a desobediência já começou desde o reinado de Salomão até ao reinado de Oséias. E aí disso, querido, aconteceu essa permissão de Deus para que o povo fosse a cativo. E aqui, amados irmãos,
que o profeta falava todo momento advertindo o povo a se arrepender, pedir a Deus a perdão, pedir a Deus a misericórdia. Nós vemos, amados irmãos, que Deus ele é misericordioso. Nós vemos que através da misericórdia de Deus que nós temos a salvação. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele estava adorando aos deuses de Baal, ao Deus falso. E aqui nós vemos, Deus não se deixa escarnecer e não tolera coração dividido. Outros deuses. Então, quando está na revista aqui, amados, deuses minúsculos, são deuses, vários deuses falsos. O Deus maiúsculo é um Deus só, um Deus único. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E aqui influencia o coração do povo, incluindo a contra a vontade de Deus, declara com sua palavra. Então, os profetas mostravam a palavra de Deus, mostravam o povo. Nós vemos que desde o profeta Elias, depois veio a porção dobrada para o profeta Eliseu e continuou o ministério. E nós vemos, amados irmãos, então, no término do reinado do rei Oséias, veio o cativeiro, o povo assírio invadiu a nação de Israel. Então, Israel ficou 70 anos em cativeiro. O segundo ponto fala, os pecados do povo de sua queda. O terrível pecado da idolatria. Deus, que o reino de Israel foi dividido, o norte, se inclinou mais intensamente à idolatria para a idolatria que o sul. Então, amados irmãos, nós vemos que, igual eu falei no início aí, que a nação de Israel e a nação de Jerusalém era unificada, era unida. Mas através do pecado do rei Salomão, que infiltrou a idolatria, houve a divisão do reino norte e do reino sul, da capital de Samaria, que é do norte, e a capital do sul, que é Jerusalém.